Quando pensamos em qualquer projeto de liderança, talvez seja parte da agenda de todo mundo pensar o projeto do ponto de vista do seu planejamento, da sua execução e da sua performance. Mas a grande verdade é que o problema maior de qualquer projeto, de qualquer empreendimento, de qualquer tentativa de elaboração de algo que venha a produzir impacto no contexto onde a gente está inserido é aquilo que a gente não esperava que poderia acontecer e que veio acontecer. É o problema do soldado ferido na guerra. Como é que a gente lida com essas circunstâncias? Vivemos numa sociedade bastante pragmática e na nossa sociedade a gente costuma simplesmente fazer o seguinte: olha, o negócio não deu muito certo, a gente joga fora. No mundo cibernético, no mundo da informática, nós temos uma palavra para lidar com essa situação que é deleta. A gente exclui e acabou. Inclusive, quando a gente pensa até mesmo nas agremiações humanas, nas igrejas, nas comunidades, nos grupos de encontro, sinagogas, templos religiosos de qualquer tipo. Um dos dramas que surge é quando alguém está fora de sintonia com a comunidade, e eu tenho encontrado um grande exército de pessoas na minha vida absolutamente machucadas e feridas. Não são mais pessoas que a gente pode dizer assim que, vamos dizer, não creem. São pessoas machucadas, são pessoas cuja relação com a comunidade foi de uma espécie de atropelamento e elas perderam a referência. Um amigo meu me contou uma experiência visitando um país estrangeiro de um grupo de pessoas que estavam dando o seu testemunho de ateísmo. E ao perceber do que significava isso, achou curioso alguém ir lá e dar a sua, vamos dizer, o seu testemunho de fé, de não crer em absolutamente nada. Notou que essas pessoas eram pessoas que tinham sido machucadas no seu relacionamento com a comunidade religiosa. Quando a gente pensa num projeto, seja ele dentro da esfera da fé ou para qualquer outro tipo de atividade, de ação social, de execução empresarial, sempre será necessário pensar e refletir como é que a gente vai lidar com a situação das pessoas que não têm condição de manter a sua relação de pertinência neste projeto. Olhando para a vida de Jesus, o grande líder que anunciou a verdade de Deus aqui na Galileia, estamos aqui junto à beira do lago de Tiberíades, o mar da Galileia, tantas vezes mencionado nos evangelhos. Nós vamos ver que Jesus vai enfrentar essa situação. E está claro, a gente precisa dizer a verdade. Muitas vezes não há o que fazer com pessoas que perdem a sintonia completa com o projeto, com a proposta e com a missão. No caso dos discípulos de Jesus, nós temos uma referência clara a esta situação, que é o caso de Judas Iscariotes. Judas nunca entendeu o projeto de Jesus, ele imaginou que Jesus poderia entrar no jogo dos seus interesses, ele percebeu que Jesus era muito promissor por causa das suas qualidades, da maneira como ele falava, pelos milagres que ele realizava, e queria de fato que Jesus assumisse uma posição de ter o poder político nas mãos, e certamente ele se decepciona com Jesus, ele rompe, acaba traindo Jesus, ele não pode fazer parte do projeto. Isso é importante por quê? Porque quando a gente vai executar qualquer tarefa e qualquer tentativa de desenvolver qualquer tipo de empreendimento, sempre vai haver aquelas pessoas que não fazem parte. Tem gente que fica tão atingido emocionalmente, tem gente que perde a referência, tem um desgaste emocional nesse processo porque não consegue lidar com a necessidade de que aquelas pessoas que não fazem parte daquele contexto precisam naturalmente se distanciar.
Nós lemos, por exemplo, o ensino de João, que nos diz que estas pessoas saíram de nós, do nosso grupo, porque não eram dos nossos, porque se fosse dos nossos, teriam como permanecer conosco. E isso está muito claro no Novo Testamento, que nem todos pertencem à fé. Mas há um problema sério nessa história quando a gente pensa de pessoas que fazem parte da comunidade, que são, podemos usar a linguagem do Novo Testamento, ovelhas. E essas pessoas são atingidas durante o projeto, durante a sua própria trajetória, talvez por falha deles mesmos, talvez por outras circunstâncias. A pergunta que se faz é: será que nós temos a condição, a capacidade de fazer o que Jesus ensinou, que é recuperação? Então vamos refletir um pouco sobre o assunto. As águas do Lago da Galileia nos fazem lembrar uma experiência extraordinária. No domingo, quando Jesus já tinha ressuscitado, nós vamos ver aqui Pedro, junto com outros discípulos, está no barco e de repente o discípulo a quem Jesus amava vai dizer, João capítulo 21, diz, olha, é o Senhor. E você pode imaginar a situação de Pedro, o que tinha acontecido. Vamos lembrar um pouquinho da história. Pedro tinha cometido a falha absoluta. Ninguém poderia imaginar que é possível resolver a situação de Pedro. Pedro havia se adiantado em relação aos discípulos, havia afirmado que ele jamais poderia trair ou negar o Senhor. Diz que se alguém pudesse ficar firme ao lado de Jesus na hora mais difícil, ele seria. Pedro se considerava, vamos dizer, a linguagem do dia, dos nossos dias, ele era o cara, ele sabia que ele poderia resolver a situação. Como ele era afoito, dado a um temperamento mais imediatista, Pedro inclusive atacou o soldado romano, como o Evangelho nos diz, e cortou a orelha de Malco, tentando defender Jesus, mas na hora mais, vamos dizer, necessária, quando Jesus é preso, os outros discípulos se afastam, nós vamos perceber Pedro numa situação de absoluta fragilidade. Por 3 vezes ele vai acabar negando o Senhor. Como diz o texto, Jesus tinha lhe avisado antes que o galo cantasse, ele haveria de negar o Senhor 3 vezes. Agora, pense bem comigo, alguém que acha que está em total condição de resolver a situação, que é avisado antecipadamente, que está na relação de profunda proximidade com o seu Senhor, que é Jesus. Às vezes eu ouço pessoas falando, não, mas é diferente, porque a pessoa pecou intencionalmente, o outro pecou sem intenção. Pedro pecou com todas as intenções. Claro, ele sabia, ele ficou com medo. Ele negou e ele chora amargamente, mas qual é o problema? Ele não encontrou mais o Senhor Jesus depois disso. Pedro se afasta, Jesus é preso, passa pelo julgamento romano, enfrenta todo o sofrimento pela paixão, tudo o que acontece é morto e eu fico imaginando como foram as noites e os sonhos de Pedro naqueles dias, o tamanho da sua culpa, aquela vontade de voltar atrás e mudar as coisas no tempo que não dá para fazer. Pedro está detonado, arrasado. E nessa hora, depois de tudo que aconteceu, quando ele ouve a frase aqui, no mar da Galileia, no barco, é o Senhor, ele não tem dúvida, ele se joga dentro d'água, nem está vestido adequadamente, vem desesperado, porque a primeira coisa que é o centro do desejo do seu coração é reencontrar o Senhor. E ele vai, encontra o Senhor Jesus, e é tão interessante ver como é que Jesus vai trabalhar detalhadamente na conversa com Pedro. Ele começa a fazer as perguntas que se tornaram célebres na história, quando ele se volta para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Porque Pedro precisa de restauração. Numa conversa que envolve um treinamento de liderança, um preparo de Pedro para ser
líder, pastor, cuidar de pessoas no futuro, Jesus começa a trabalhar com ele e o chama de volta através das perguntas. Pedro, tu me amas? Pedro, ainda meio preocupado, fragilizado, diz, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus volta a perguntar a segunda vez, existe até uma mudança do verbo no grego, que provavelmente é apenas de razão estilística. E Pedro, então, finalmente, Jesus pergunta se ele o ama mesmo, e Pedro, então, fica triste e reconhece a sua fragilidade, tem o encontro com a sua limitação de maneira plena, e Jesus, então, o convida, o chama e fala a respeito da sua missão futura. A experiência de Pedro não é diferente, talvez, de uma experiência ainda mais impressionante e, eu diria, chocante, que é a experiência de Tomé. A diversidade dos discípulos de Jesus não deixava de ter ali entre eles alguém muito crítico. Tomé disse coisas que a gente jamais aceitaria. Ele chega diante dos outros discípulos e diz, se eu não puder ver o Senhor e não puder tocar, eu não vou acreditar de jeito nenhum que ele ressuscitou. Você já imaginou alguém que viveu com Jesus, que escutou que haveria ressurreição, dizer uma coisa dessa? E quando Jesus, lá em João capítulo 20, estando com os discípulos no cenáculo ali com as portas fechadas, ele aparece. O que você esperaria de Jesus com relação a Pedro e agora com relação a Tomé? Jesus, em vez de expulsar Tomé, de, vamos dizer, condená-lo publicamente, Jesus diz para ele, Tomé, venha cá, ponha a sua mão aqui e toque e deixe de ser descrente e creia que sou eu mesmo. Tomé, naquela hora, disse, Senhor meu e Deus meu. A maior declaração sobre a divindade de Jesus surge no momento escuro de dúvida, de sofrimento tremendo, de culpa e de erro, que Jesus, pela sua bondade, pela sua capacidade, traz de volta a Tomé, que é recuperado. Quando alguém exerce liderança, é necessário entender que às vezes uma falha na trajetória de alguém é um processo indispensável de crescimento. Ninguém creu de verdade sem passar por um momento de dúvida e de questionamento. Da mesma maneira como Jesus recuperou a Pedro, recuperou a Tomé, toda pessoa que trabalha como líder deve ter essa dimensão, esse olho médico de perceber que certas pessoas que parecem perdidas podem ser curadas, podem ser recuperadas e plenamente restauradas.